do Filho e do Espírito Santo. Amém. Túlio, como você está, meu querido? Estou bem, graças a Deus, apesar de ter sido uma semana difícil, né? Por mais que se iniciou há poucos dias, mas de um tempo para cá foi uma semana muito atribulada, mas com a graça de Deus, firme e forte, persistente na luta, né? Para que tudo dê certo. Mas e você, como você está? Muito bem, graças a Deus. Tem os combates, tem as batalhas, mas Mas já Nossa vale a Senhora está pena, aí conosco. E com nós estamos certeza. fiéis aí a Nossa Senhora. Isso, Ô, Túlio, eu exatamente. vou, eu vou começar então me apresentando, porque às vezes tem pessoas que na live passada não participou e está aqui agora. Então eu começo me apresentando, você se apresenta e começa a falar sobre o tema aí para nós, ok? Pode ser? Gente, boa noite. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Para quem não me conhece, o meu nome é Ítalo Maria, eu tenho 19 anos de idade, sou missionário católico, pregador da Palavra de Deus, e é mais uma vez uma grande alegria estar aqui com vocês, principalmente para falar desse tema tão importante, a Virgem Maria como esperança de salvação para nossas almas. Eu queria só frisar um pouco, antes do Túlio entrar no tema, que esse tema que nós vamos falar, gente, infelizmente é notório que não dá muita repercussão e não desperta muito o interesse das pessoas, porque hoje as pessoas, até mesmo dentro da igreja, são treinadas em buscar aquilo que desperta o interesse delas e que vai fazer com que elas recebam algum benefício pessoal. Ou seja, o que eu estou querendo falar? Encontre live oracional de cura e libertação é o que bomba, é o que as pessoas mais buscam. Eu não estou falando que buscar cura e libertação é errado. Eu estou falando que buscar só cura e libertação, mas não se preocupar com a salvação da alma, é uma loucura. E quem dizia isso era São Felipe Neri, que dizia o seguinte: ele diz assim: aquele que não procura salvar a sua alma é um louco e precisa ser internado no hospício. Um dia um jovem chegou para perto do Padre Pio e disse o seguinte: Padre Pio, diga-me uma palavra. Padre Pio olhou para ele e disse: salva a tua alma. Por que os santos diziam isso? Porque eles entendiam muito bem aquilo que São Paulo disse em Filipenses 3:20: nós somos cidadãos dos céus. E eles entendiam muito bem aquilo que o próprio São Paulo disse em Filipenses capítulo 2, versículo 12: trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. Portanto, esse tema não desperta muito o interesse das pessoas, mas vocês que estão aqui nos assistindo, eu garanto para vocês que se vocês ficarem até o final desta live, não estou falando isso para fazer frase de efeito e para despertar a sua atenção, mas estou falando porque isso é uma verdade do coração de Nossa Senhora. Se você ficar até o final desta live, você será verdadeiramente recompensado com muitas graças e esta live pode custar a salvação da tua alma, porque nós vamos apresentar o meio pelo qual você deve seguir para salvar a tua alma. Aleluia, aleluia. Então, me apresentar também, porque, pelo visto, tem algumas pessoas aqui que não me conhecem e que eu também não conheço, mas meu nome é Túlio Eduardo, tenho 24 anos, estou iniciando no Ministério de Pregação, né? É com uma alegria imensa que eu venho tratar este assunto, porque como escravo e servo inútil da Santíssima Virgem Maria, é o meu dever, como apóstolo dela, fazer tais coisas. Então, que nem o Ítalo disse, quem te ficar, até o final pode ter certezas de coisas especiais e abundantes do coração de Maria estão reservados para vocês. Porque, primeiramente, é um assunto não muito pregado, porque Satanás conseguiu tirar isso da boca de muitos pregadores e até mesmo do clero, esse tema. Mas nós, como apóstolos de Nossa Senhora, como o nosso fim como escravo, consagrado a Nossa Senhora, é isso o nosso dever. Então, se preparem, apertem o cinto e venham fazer uma viagem com a gente. Gente, Meu Deus. antes de começar a pregação, eu quero ler uma passagem. Essa passagem se encontra no livro do Eclesiástico 24:31.
Não sei se as pessoas estão com a Bíblia em mãos, né? Mas depois, se quiserem saber qual é a passagem, pode me perguntar, que eu vou dizer. A palavra diz o seguinte: aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O tema de hoje é Virgem Maria, esperança da nossa salvação. Mas antes de entrar no assunto da Virgem Maria, esperança da salvação, devemos relembrar um pouco de por que chamar Maria de esperança de salvação, né? Porque se a gente tem Maria como esperança da salvação, é porque ela quer que a gente salve a nossa alma e vá para o paraíso. Mas durante esse trajeto da igreja militante na Terra, existem os inimigos da alma, né? Que querem fazer com que a gente peque, fica uma vida obstinada no pecado, morra no pecado e seja conduzida ao inferno. Então, antes de entrar exatamente no tema da Virgem Maria, esperança da salvação, eu quero deixar um pouco conhecido para vocês a relação do inferno, né? O inferno foi feito para... O inferno, propriamente dito, é o lugar onde são despejados os lixos, né? Mas que lixos são estes? Os anjos caídos, as pessoas que morrem em pecado mortal, as pessoas que morrem numa vida de ausência da presença de Deus, aquelas pessoas que, por livre e espontânea vontade, rejeitaram a ser submissos ao seu Criador perante a vida e agora, depois, na eternidade, terão que viver totalmente afastado dele, né? E o inferno em si já é muito desastroso por causa das penas de sentidos, né? Que são as penas que são o fogo, são os tormentos, são os flagelos, são tudo aquilo que o demônio vai fazer com a alma do condenado. Mas o principal sofrimento do inferno é a ausência da visão beatífica de nosso Senhor, né? Que lá, o Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte, que basta apenas a pessoa morrer com apenas um pecado, que ela já cai diretamente no inferno, entendeu? Só que, por que os santos, né, a gente olha muito a pena dos sentidos, né? Como eu disse, o fogo consumidor, o fogo inextinguível, o fogo que não se apaga. Mas os santos, eles tinham completamente outra visão. Os santos tinham... Por que você acha que São Domingos Sábio dizia antes morrer do que pecar? Porque São Domingos Sábio já tinha a plena certeza do que o morrer ia chegar. Só que morrer e passar uma eternidade completamente longe de Deus era inconcebível não somente para São Domingos Sábio, mas para todos os santos e santas. Então, eles preferiam sofrer todos os tormentos na vida, tudo aquilo que Deus permitisse que acontecesse com eles, eles aceitavam, tudo aquilo que o demônio lançavam sobre suas vidas, eles aceitavam de bom grado, tirando disso sempre frutos e também se firmando ainda mais. Para quê? Para que eles sabiam que se morressem na graça de Deus, morressem na amizade com Deus, eles iriam desfrutar do céu. Mesmo que por isso eles precisassem passar no purgatório, mas eles iam ter a certeza que eles iam para o céu. Então, o principal motivo desse tema é de nos dar uma esperança que podemos contar com Maria Santíssima e que ela vai nos ajudar na salvação das nossas almas. Mas a gente precisa saber que o inferno existe. O inferno é uma verdade, é um dogma de fé. Nosso Senhor Jesus Cristo falou do inferno 18 vezes nos evangelhos, e os santos são incalculáveis em dizer... Se você pegar a história do Padre Pio, você vai ver o que o demônio fazia com ele, Santa Gema Galgani, todos os santos, sabe? E as pessoas hoje não estão nem aí, vivem uma vida deliberadamente no pecado, né? Pessoas que vivem amaziadas, pessoas que vivem que não vivem a castidade,
pessoas que roubam na empresa, que ficam raivosas, odiosas, e vai tudo aquilo, né? Inúmeros pecados. Gente, é todo dia ter que falar renúncia, 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 para poder morrer na graça de Deus. Então, o inferno existe, ele está lá com a boca aberta, esperando aquele que morreu em pecado, que viver uma vida longe de Deus, para cair e não sair de lá mais. Entendido? Isso é uma breve explicação, mas bem brevíssima mesmo, sobre o inferno, que se Deus nos permitir, com a vossa graça, nós iremos trazer também, depois dessas, as lives sobre os novícios, né? Para que vocês possam conhecer também sobre os novícios. A gente percebeu que agora que no Instagram, né, que com essa tecnologia toda, é possível fazer as pregações e fazer com que elas cheguem a diversas pessoas. Então, a gente vai usar disso para poder evangelizar. Amém? Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Virgem Maria, esperança da nossa salvação. São Tomás de Vila Nova dizia: ó Maria, nós, miseráveis pecadores, não sabemos achar outro refúgio fora de vós. Sois nossa única esperança, a quem confiamos a nossa salvação. Perante Jesus Cristo, sois nossa advogada, a quem nos dirigimos. Quem assistiu a primeira live da intercessão de Maria, viu como a gente falava sobre a poderosa intercessão que Maria tem perante o seu filho, né? A gente, de forma alguma, está querendo colocar Maria num nível acima de nosso Senhor Jesus Cristo, porque isso é impossível. São Luís Marigno, numa forma no tratado, dizia que comparar Maria com Deus é comparar que Maria seja menos que um átomo. Óbvio, verdade, Maria comparada com Deus é menos que um átomo. Mas, em relação a nós, ela é a bem-aventurada, a escolhida, a cheia de graça, a mãe do nosso Salvador. Então, a gente faz o seguinte, né? Às vezes a gente se encontra com determinadas dificuldades, principalmente todos nós que vivemos uma caminhada, né? Buscando a cada dia a salvação das nossas almas, né? Viver a santidade. A gente faz o quê? Se refugia em Maria, porque sabendo que, assim fazendo, a gente chegará perto de Jesus. E uma história tremenda e forte sobre a esperança. Pode colocar isso, Ítalo, como se fosse a intercessão e a esperança em Maria, que diz o seguinte, aquela que você pediu para mim poder falar, da história de São Clemente, que São Clemente, uma vez, chegou na casa de um moribundo, e o moribundo estava em seu leito. Só que São Clemente, que era um frade, ao chegar na casa, o defunto começou a ultrajá-lo, começou a blasfemá-lo, dizendo por que o frade tinha ido até lá. E a resposta do frade, né, de São Clemente foi tão, parece simples, mas com uma profundidade imensa, que entrou dentro do coração daquele homem. Depois do moribundo ter ultrajado São Clemente com tantas palavras horrendas, eis o que São Clemente responde: vim ver como morre um danado. Para quem não sabe, um danado, a palavra danado significa condenado ao inferno, né? E ao dizer isso, aquilo gerou uma contrição no moribundo, que ele começou, a se encher de lágrimas, a querer ficar arrependido. O que São Clemente fez? Os santos, eles sabem perfeitamente qual que é a chave para alcançar o coração de Jesus. E o que ele fez? Ele rogou a Nossa Senhora. Aí, sabendo ele, né, que rogando a Nossa Senhora, aquele ditado que a gente conhece muito bem, pede à mãe que o filho atende, Nossa Senhora alcançou para ele a contrição. Ele se arrependeu o moribundo se arrependeu dos seus pecados, confessou os seus pecados, recebeu a absolvição e morreu na graça. Foi para o purgatório, obviamente, com a graça de Deus, e sim, vai desfrutar da visão beatífica de Deus. Está vendo como é importante nós termos uma devoção filial? Sim, tem filial. A Nossa Senhora,
Essa é o miolo da coisa, sabe? Então, Ítalo, pode falar um pouco, que depois eu entro mais no assunto, porque eu tenho certeza que os nossos estudos vão se encaixar. Sim, sim, perfeitamente. Gente, eu vou pegar um pouquinho do início do que o Túlio começou falando. Ele começou falando acerca do novíssimo sobre o inferno. Santa Faustina, ela dizia que quando uma alma em pecado mortal ela cai no inferno, da maneira com que ela cai, ela fica. Ou seja, se ela cair no inferno de cabeça para baixo, ela ficará eternamente de cabeça para baixo no inferno. E São Bernardo de Claraval, ele diz que se uma alma fosse retirada do inferno e jogada na terra, todas as pessoas do mundo morreriam imediatamente porque não aguentariam o cheiro daquela alma condenada ao inferno, jogada na terra. E Santa Afonso Maria de Ligório, acerca daquelas pessoas que ficam às vezes zombando, se eu for para o inferno, lá eu consigo ficar. Isso, Santa Afonso Maria de Ligório vem repreender essas pessoas dizendo assim, se a gente que é ser humano enfada do prazer, como nós conseguiremos ficar no inferno? Ou seja, se nós formos num parque de diversão e ficar brincando, a gente vai enfadar daquilo ali, a gente vai cansar de ficar naquele parque de diversão, trazendo prazer para a nossa vida. Então, se a gente enfada de ficar num parque de diversão ou de ficar num determinado prazer, como a gente não nos enfadaremos de ficar no inferno? Não tem como. Então, a gente, quando fala sobre o inferno, o que isso deveria causar em nós? O que esta pregação sobre o inferno deveria causar em nós? Ela deveria causar em nós dor de ter ofendido a Deus tantas vezes em nossa vida e deveria causar em nós o firme propósito de nunca mais voltarmos a pecar, de nunca mais voltarmos a ofender a nosso Senhor. Porque Santo Anselmo, ele dizia assim, são poucos os que são salvos. E Santo Agostinho vai dizer que os números daqueles que são salvos são menor em comparação ao número daqueles que são condenados. Eu estava estudando, eu encontrei um estudo de São Vicente Ferrer, que ele, durante as suas pregações, citava as crônicas dos dominicanos. E ele citou um arquidiácono que morreu numa cidade, num país, se não me engano, da Bélgica. E esse arquidiácono, ele morreu no mesmo dia e na mesma hora que São Bernardo de Claraval. E quando eles foram para o julgamento final, para o julgamento pessoal, mais 33 mil almas tinham morrido naquele dia e foram para o julgamento. Naquele momento, aquele arquidiácono recebeu de Deus a graça de aparecer para o seu bispo e contar o que houve naquele momento. Ele diz que das 33 mil almas que foram para o tribunal, 3 foram para o purgatório e a alma dele e de São Bernardo de Claraval foram imediatamente para o paraíso. São Vicente Ferreira, ele continua citando nas crônicas dos dominicanos que uma mulher que estava ouvindo a pregação de um dominicano, aquele dominicano estava denunciando o pecado da impureza. E aquela mulher ficou tão mexida com aquela pregação que ela morreu. No momento em que ela morreu, a alma dela foi levada para o tribunal, e no momento que a alma dela chegou no tribunal do justo juiz de nosso Senhor Jesus Cristo, outras 60 mil almas foi para o tribunal do justo juiz também, e ela contou ali que daquelas 60 mil almas que estavam no tribunal do justo juiz, 3 foram para o purgatório e o resto foram todas condenadas. Aquela mulher que morreu e foi para o tribunal do justo juiz recebeu de Deus a graça que Glória Paulo recebeu, de voltar à terra e contar o que ela viu naquela visão que ela teve do tribunal do justo juiz. Então, quando nós vemos esta questão de salvar de muitas almas se condenar mais do que aquelas que se salvam, nós deveríamos fazer uma pergunta: a culpa é de Deus? A resposta também é simples: a culpa não é de Deus, porque São Paulo ele vai dizer em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento pleno da verdade. E Santa Faustina, ela diz que Deus não condena ninguém. Somos nós mesmos que nos condenamos ao inferno, porque nós rejeitamos a graça de Deus
e escolhemos viver uma vida completamente contrária aos mandamentos de Deus e às ordens de Deus. Um dia a irmã de Santo Tomás de Aquino chegou para junto de Santo Tomás de Aquino e perguntou: Tomás, o que eu devo fazer para ser salva? Tomás de Aquino, que era um grande teólogo, talvez o maior teólogo daquela época, e um dos maiores teólogos no tempo de hoje, porque ele deixou para nós a Suma Teológica, ele olhou para a irmã dele e disse: basta você querer. Para você ser salva, basta você querer. Basta você querer. Daí, nós pegamos e fazemos mais uma pergunta. Diante de tudo isso que nós estamos falando aqui, é fácil ir para o céu? A resposta também é simples, não é fácil. Porque no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, no versículo 13, Jesus vai dizer que há dois caminhos, o caminho da porta estreita e o caminho da porta larga. O caminho da porta estreita é um caminho apertado, porque exige renúncia, exige sacrifício. Mas uma vez que você entra por ele, você pode ter certeza que você conseguirá a salvação, mesmo sendo difícil. E no mesmo Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, no versículo 12, o que Jesus vai dizer? O reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Logo de início, irmãos, nós já podemos entender que não é fácil ir para o céu, mas que se nós queremos conseguir esse grande bem que é a salvação da nossa alma, se nós queremos conseguir esse grande bem de um dia estarmos com os santos, com os anjos, com a Virgem Maria adorando a Deus no céu, nós católicos nós temos uma esperança inquebrantável, e esta esperança se chama Virgem Maria. No dia 13 de julho de 1917, Nossa Senhora apareceu em Fátima, Portugal, e ali ela mostrou para os 3 pastorinhos a visão do inferno, e muitas almas caindo no inferno. Nossa Senhora então disse para aqueles 3 pastorinhos: muitas almas irão ao inferno, porque não há quem reze e faça sacrifício por elas. Agora veja bem o que Nossa Senhora falou, gente. Para salvá-las, o meu filho Jesus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Para salvar as almas dos pecadores, Jesus quer estabelecer no mundo a devoção à Santa Mãe de Deus. Por quê? Porque a devoção à Santa Mãe de Deus é esperança de salvação para nossas almas. É por isso que São João Damasceno ele dizia assim, contundentemente: ser vosso devoto a Maria é uma arma de salvação que Deus quer dar àqueles a quem quer salvar. Me encanta muito um testemunho, ô Túlio, para me passar a palavra para você, de São João Bosco. Como nós sabemos, São João Bosco era um santo de 7ª morada e era um santo muito elevado em santidade na época em que ele viveu. São João Bosco, além de ser um santo de 7ª morada, ele tinha muitas visões e tinha muitos sonhos. E quando São Domingos Sávio morreu, São Domingos Sávio, que era filho espiritual de São João Bosco, São João Bosco ele teve um sonho, e naquele sonho ele encontrava com São Domingos Sávio. São Domingos Sávio estava brincando no paraíso, e de repente São João Bosco chegou para ele e perguntou: Domingos, quem que te colocou aí no paraíso? São Domingos Sávio olhou para São João Bosco e disse o quê? Na verdade, São João Bosco perguntou para ele: Domingos, foi a sua castidade que te colocou no paraíso? Domingos Sávio olhou para São João Bosco e disse: Dom Bosco, é verdade. A castidade é importante para nós entrarmos no paraíso, mas não foi isso que me colocou no céu. Ah, Domingos, então foi a sua santidade? Ele olhou para São João Bosco e disse: a santidade também é importante, Dom Bosco, mas não foi a minha santidade que me colocou no paraíso. Ah, Domingos, então foi as suas penitências, os seus sacrifícios? É verdade, Dom Bosco. Nós precisamos fazer muitas penitências e muitos sacrifícios, porque são importantes para nós entrarmos no céu. Mas o que me colocou no céu não foi a castidade, não foi a santidade, e não foi os meus sacrifícios e as minhas penitências. O que me colocou no céu foi a devoção que eu conservei na terra para com a Santíssima Virgem Maria. Porque quando eu me apresentei diante do tribunal do justo juiz, que o diabo se apresentou para me acusar, a Virgem Maria me advogou, me levou para o céu, e hoje eu estou no paraíso contemplando a Deus face a face.
Se São Domingos Sávio foi colocado no céu por Nossa Senhora, tanto mais nós, irmãos, se nós conservarmos uma verdadeira devoção para com a Virgem Maria, ela não nos desamparará. E na hora da morte ela nos alcançará a graça da salvação do coração de Jesus. Amém, irmão. Muito bom. E você dizia, né, sobre os santos, Ítalo. Eles são unânimes em dizer, não apenas dizer, mas em afirmar que a devoção à Virgem é um sinal certo e infalível de salvar a sua alma. E que três santos diziam o seguinte: olha, a devoção a Maria é um sinal infalível de salvação eterna, dizia São Bernardo. Um sinal manifesto de predestinação brilha sobre a fronte dos servos de Maria, acrescenta Santo Afonso. E ele diz ainda mais: é impossível que um verdadeiro servo de Maria possa ser condenado. Sabe por que os santos diziam isso com convicção? Principalmente aqui no Santo Afonso, que é impossível que um verdadeiro servo de Maria possa ser condenado? É porque Maria Santíssima, ela é a forma dele. Maria Santíssima forma os santos e só entra no céu aqueles que são santos. Não existe um devoto verdadeiro e genuíno de Maria que vive uma vida de pecado, que vive uma vida longe de Deus, afastado da graça. Olha, logicamente, somos falhos, somos frágeis, somos pecadores, mas isso nunca pode justificar a que nós temos sempre aquela necessidade de estar remexendo ali no pecado, sabe? Aquela necessidade da gente estar sempre ali se colocando em ocasião, sabendo que aquela ocasião que a gente já se coloca já é um pecado venial, porque a gente sabe que aquilo é uma ocasião de pecado, e a gente está correndo o risco de cair em pecado mortal, e a gente... Santa Teresinha dizia que a nossa vida é um brevíssimo segundo. A gente nunca sabe se a gente comete um pecado mortal, se a gente vai ter o tempo para poder se confessar, sabe? A gente pode cair num pecado mortal e pode cair ali no mesmo momento, ali, ó, morto, no chão. E isso, Blósio já dizia, ela é a única salvação de quem ofendeu a Deus, o único refúgio de todos os tentados e atribulados. Por que na ladainha de Nossa Senhora diz que Maria é o refúgio dos pecadores, né? É o refúgio dos cristãos? É porque todo filho, quando se encontra em perigo, quando se encontra com uma dificuldade, quando se encontra com uma necessidade, corre prontamente para a mãe, sabe? A gente vê isso muito bem na nossa vida. A gente sempre procura a nossa mãe para poder nos ajudar. E os santos, né? Não somente os santos, mas aqueles que a igreja ainda não reconheceu como santos, mas que tiveram uma vida de santidade. Olha para você ver, São Dionísio Areopagita, ele dizia que se não fosse a fé católica, né, ele consideraria Maria como uma deusa, por causa da sua grandiosidade, da sua beleza, da sua formosura. Mas como a fé católica nos ensina que Maria não é Deus, ele pode se entregar, né, violentamente. E outra, todas as pregações conciliam uma com a outra, porque a intercessão cai em si com a esperança da salvação. A esperança da salvação cai em si na reza, na oração, que será o próximo tema, que é o rosário. E a outra que a gente vai defender Nossa Senhora, é tudo isso que a gente vai englobar. Mas queria ler um pequeno compilado de textos que eu tirei e explicá-lo. É, pois, com razão, ó minha rainha, que São João Damasceno vos saúda como esperança dos desamparados. Com razão vos chama São Lourenço Justiniano, esperança dos delinquentes, e Pseudo Agostinho, único refúgio dos pecadores. Santo Efrem, porto seguro dos náufragos, ajuntado que sois até protetora dos réprobos. Finalmente tem razão São Boaventura ao exortar a esperança aos mais desamparados. São inúmeros, mas tem um chamado Teófilo, que ele queria ser bispo. E ele, ele tinha até
Gente, olha Igual. esse testemunho. Oi? Deixa eu ver. Olha esse testemunho. Glória a Deus, Stefano. Glória a Deus. O testemunho que você vai contar aí agora, esse testemunho aí é muito forte. Sim. E o que ele disse? Que ele tentou alcançar, né, a graça de se tornar o bispo. Sim, Ele tinha até pelas pessoas, um grau de santidade, ele era reconhecido e tal. Só que ele não estava conseguindo, pelo superior dele, de ele se tornar bispo. O que ele fez? Ele recorreu ao demônio. Só sim, que, o que o demônio fez? Sim, eu te concederei isso, mas você terá que renunciar a Jesus Cristo e a sua amizade com Nossa Senhora. Gente, o demônio, ele não é bobo. Ele quer tirar a devoção a Nossa Senhora da nossa vida, porque quem é devoto de Maria, é impossível que um devoto de Maria possa ser condenado, um verdadeiro devoto. Beleza, ele fez uma carta por escrito como se fosse um pacto, renunciando a Jesus, renunciando a Maria, pá, o demônio pegou, levou para o inferno. No outro dia, ele conseguiu, pelo superior, se tornar bispo. Só que o remorso começou a vir dentro de Teófilo. E o que ele fez? Ele se correu para dentro da igreja e se colocou ao pé de Maria suplicando, falando o que tinha acontecido, pedindo que ela ajudasse. Nossa Senhora apareceu para ele, disse que o que ele teve, que ele fez era errado, que ela disse, renunciastes à minha amizade por causa de um cargo. E ele todo envergonhado, e olha, isso não foi de um dia para a noite não, ele estava pedindo há muito tempo. Aí Nossa Senhora falou, fique tranquilo, Teófilo, que eu vou alcançar isso para ti, de Deus. Ele continuou durante uns dias, né, a rogar, a pedir, a rezar, e Nossa Senhora apareceu para ele e disse que estava tudo bem, né, que Deus havia o perdoado e tal. Só que Teófilo disse a Nossa Senhora que, disse, ó minha Senhora, assinei um pacto, fazeis o favor de buscar para mim na mão de Satanás. Ah, isso é brincadeira, não tem como não. Olha o que vai acontecer. Passou 3 dias, enquanto Teófilo estava ainda em seu leito. Ao acordar, ele encontrou a folha com o pacto em cima do peito. Nossa Senhora desceu aos infernos, pegou este pacto, com certeza deve ter dado um salafrário na cara do inimigo, voltou e trouxe. Teófilo apresentou para o bispo, arrependido do que ele fez, o bispo rasgou e queimou, todos ficaram rejubilosos com o que aconteceu, e foi uma imensa alegria. Mas como Teófilo conseguiu isso? Pela devoção a Nossa Senhora, pela esperança à Virgem Maria, né? Gente, o Ítalo falava que o céu é conquistado pelos violentos. Não é qualquer pessoa que vai... a gente vê no nosso dia a dia de cristão a dificuldade que a gente tem para poder, principalmente, eu vou dar um exemplo, a dificuldade que a gente tem para se manter casto nesse mundo depravado do jeito que está. A gente tem que vigiar os olhos, a gente tem que vigiar os lábios também com as conversas, os ouvidos, as companhias. O demônio, ele articulou tudo perfeitamente para que as pessoas ficassem e afastassem de Deus, como que se fosse normal, pensando que só porque Deus é misericordioso, ele há de salvar no fim. Verdade. Deus, ele é misericordioso. Mas você vai colher aquilo que você plantar. E, eu li isso aqui durante os meus estudos e eu fiquei impressionado. Eu li, reli para ver se era isso mesmo que eu estava lendo. Ricardo de São Lourenço dizia que Deus, antes de no mundo existir Maria, se queixava de não haver quem o impedisse de punir os pecadores. Mas agora é Maria quem o aplaca. Gente, vocês têm noção da dimensão que é essa frase?
de Ricardo de São Lourenço? Óbvio, Maria já existia nos planos de Deus, né? Desde sempre, como nós já existíamos nos planos de Deus e tal. Só que, antes, não tinha ninguém digno, né? De, tipo, aplacar a ira de Deus. Na pregação passada, a gente contou que quando Jesus estava com 3 flechas para destruir o mundo, foi Maria que aplacou Jesus de não destruir. E ela disse que ela levantaria dois homens, que seriam os dois, né, que seriam levantados por ela, que iriam mudar o mundo. E assim foi feito. E como o Ítalo disse, essa frase que se encontra no tratado, gente, bota o joelho no chão, faz essa frase de oração e começa a meditar em cima dela. São João Damasceno já dizia, ser devoto vosso, ó Maria, é uma arma que Deus concede àqueles quem Ele quer salvar. Gente, se você quer ter certeza que o Espírito Santo está reinando na sua vida, está morando em você, é quando você tem aquela vivência da devoção à Nossa Senhora. Porque Pentecoste sem Maria é fogo de palha. Você acha mesmo que o Espírito Santo vai reinar num lugar onde a sua esposa é ultrajada? Você acha mesmo que o Espírito Santo vai reinar, vai habitar, vai morar num lugar onde Maria não é respeitada, é blasfemada, é julgada? E isso, para vocês mesmo. Na quarta pregação em defesa de Nossa Senhora contra os ataques protestantes, a chibata vai comer no nome de vocês. Gente, é impossível, é impossível. A gente que é humanos, se alguém fala da mãe da gente, a gente já fica virado, né? A gente não aceita. Agora imagina, como São Luís Maria Grignon Montfort dizia, não ouse receber misericórdia de Deus aquele que ofende a sua Santa Mãe. Você acha mesmo que o Espírito Santo vai reinar na sua vida se você diz que Maria teve outros filhos? Você acha mesmo que o Espírito Santo vai reinar na sua vida se você diz que Maria foi uma mulher qualquer? Você acha mesmo que o Espírito Santo vai reinar na sua vida se você chama Maria de demônio? Pera lá. Como que Maria vai ser demônio? É possível haver conjunção, união entre a luz e as trevas? É possível que nasça o salvador de um demônio? Vocês são hereges, vocês são ignorantes, vocês são salafrários que usam da má fé de vocês para afrontar Nossa Senhora. Mas se depender de nós, apóstolos dos últimos dias, vai se levantar uma geração gerada no ventre da Imaculada, que pisa na cabeça da serpente, derrota as heresias e mete a chibata no fogo de vocês. E se prepara, que isso aqui é só o começo, que Nossa Senhora está levantando essa geração para o exército na batalha derradeira contra Satanás. E Ítalo diz aí que a chapa da chaleira transbordou. Aleluia, Deus, aleluia. Gente, então, a gente viu o Túlio falando no comecinho sobre a salvação que Nossa Senhora nos concede do coração de Jesus para nossas almas. E Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz que Nossa Senhora, uma vez que nós conservamos uma verdadeira devoção a ela, nós conseguimos vencer todos os pecados. Gente, quando nós falamos desta questão de Nossa Senhora ser esperança de salvação para nossas almas, nós pegamos os santos da igreja e, como o Túlio estava falando, os santos sempre são unânimes, eles sempre são iguais, a pregação deles sempre são iguais, e eles falavam assim, coisas belíssimas acerca de Nossa Senhora, como Santo Ambrósio, que exclamava contundentemente, abre-nos as portas do paraíso, ó Maria, já que tu tens a chave. Santo Afonso Maria de Ligório, um grande santo mariano, ele vai dizer o seguinte, aquele que serve a Virgem Maria e conta com a sua intercessão pode estar certo do paraíso como se nele já estivesse. Santo Efrem, ele dizia assim, a devoção à Virgem Maria abre as portas do paraíso. Deus Pai revelou para Santa Catarina de Sena que muitas almas seriam condenadas ao inferno, mas foram salvas pela misericórdia de Nossa Senhora. E Santo Afonso Maria de Ligório, ele conclui dizendo o seguinte, quantos não estariam no paraíso se Nossa Senhora não os tivesse colocado ali? Tem um testemunho, gente, que todas as vezes que eu leio esse testemunho, esta história, eu fico impactado com a devoção à Santíssima Virgem Maria.
Em 1604, numa cidade da Bélgica chamada Flandres, o que aconteceu? Dois jovens, um jovem chamado Ricardo, que levaram uma vida muito devassa, viveram na promiscuidade. Certa vez, os dois estavam numa casa de prostituição, participando de várias orgias, e de repente o jovem Ricardo, ele foi para a sua casa dormir. E no momento em que ele foi para a sua casa dormir, que o seu amigo ficou na casa de prostituição, ele lembrou que ele tinha o costume de rezar sempre algumas ave-marias antes de dormir. Então aquele jovem Ricardo, que já estava embriagado, quase não conseguindo entender o que ele mesmo estava dizendo, ele se colocou de joelho aos pés da cama e começou a rezar. E conseguiu rezar 3 ave-marias, mesmo assim custando e com um sono ainda. No momento em que ele terminou de rezar a ave-maria, ele deitou para dormir. E no momento em que ele estava dormindo, ele de repente acordou assustado com o barulho de alguém batendo na porta do quarto dele. Ele achou estranho, levantou e abriu a porta. Quando ele abriu a porta, ele viu o amigo dele queimando fogo, com várias serpentes no pé. E ali ele perguntou: o que aconteceu com você? O amigo dele respondeu o seguinte: isso que você está me vendo agora, eu estou sendo queimado pelo fogo do inferno, estou sendo completamente afligido pelos demônios. E isso que está acontecendo comigo iria acontecer com você também. Só não aconteceu por causa daquela mulher lá do céu. Você rezava as 3 ave-marias antes de dormir, e por causa dessas ave-marias ela intercedeu junto a Deus para que o demônio também não te sufocasse, não te levasse para o inferno. Aquele jovem Ricardo ficou tão estagnado com aquilo que ele começou a procurar na mente dele o que ele deveria fazer para mudar de vida, até que ele encontrou um mosteiro franciscano. E ali ele chegou naquele mosteiro franciscano e explicou para ele o caso, e explicou para os franciscanos o caso do que tinha acontecido. E os franciscanos, não querendo acontecer, não querendo acreditar nele, disse o seguinte: olha, nós não vamos admitir você em nossa ordem, porque nós sabemos da tua fama. Então, aquele jovem Ricardo disse: olha, então vai em determinada rua e você vai ver o corpo do meu amigo estirado nesta rua. Aqueles franciscanos, ainda com um pouco de esperança, foi naquela rua que foi direcionada para eles. Quando eles chegaram naquela rua, eles viram o corpo do amigo daquele jovem chamado Ricardo estirado no chão, todo preto. E aí os franciscanos acreditaram na história de Ricardo, admitiram ele no convento franciscano. Aquele jovem Ricardo entrou para aquele convento franciscano. Entrando para aquele convento franciscano, ele começou a viver uma vida de penitência, ele começou a viver uma vida reta, ele começou a viver uma vida santa e disciplinada, até que ele foi para as missões na Índia e fazer missão no Japão. No Japão, quando ele estava pregando, ele morreu queimado, martirizado por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje o jovem Ricardo, ele está diante da Santíssima Trindade, adorando a Deus face a face, venerando a Santíssima Virgem Maria, cantando louvores a Deus com os anjos e santos. E sabe por quê? Por causa da intercessão da Imaculada, que derrotou o demônio e levou o jovem Ricardo para o céu por causa de 3 ave-marias antes de dormir. Esta é a intercessão da Imaculada. Ela é mãe, e ela sendo mãe, ela não quer que nenhum de seus filhos se percam. Portanto, ela vai até no quinto dos infernos buscar o filho que se perdeu. Mas tenha certeza, quem se confia na intercessão de Nossa Senhora, no auxílio de Nossa Senhora, pode ter a certeza que obterá a salvação eterna de sua alma. Nisso, assim como Nossa Senhora salvou, intercedeu a Jesus para que a alma daquele jovem Ricardo fosse salva, e ele não fosse pego de surpresa pelo demônio, assim também é Nossa Senhora conosco. Da mesma maneira com que ela salvou a alma daquele jovem, ela também pode salvar a nossa alma. E isto porque diz São Bernardo de Claraval que Nossa Senhora pode nos salvar, porque para isso ela tem poder e vontade. Poder porque diz Santo Antonino que ela nunca pode ser desatendida em suas preces. E os santos padres da igreja nos ensinam que aquilo que Jesus pode por si mesmo, ou seja, nos salvar,
Maria pode, por sua intercessão, ou seja, pelas suas orações, pelas suas súplicas, pela sua intercessão, ela pode obter a salvação eterna da nossa alma. E vontade, porque Santo Afonso Maria de Ligório diz que Nossa Senhora, como mãe, ela deseja a nossa salvação muito mais do que nós mesmos desejamos para nós. Tem um testemunho das crônicas dos franciscanos de um irmão chamado Frei Leão. Um dia Frei Leão estava rezando diante do túmulo de São Francisco de Assis, e ali rezando ele teve um êxtase. Nesse êxtase ele viu 2 escadas gigantes. No topo dessas escadas, uma branca, estava a Santíssima Virgem Maria, e no topo de uma escada vermelha estava Jesus Cristo. E ele percebeu que várias pessoas subiam por aquela escada vermelha e não conseguiam chegar até o final, sempre caíam. Então foi direcionado para aquelas pessoas que caíam a subir pela escada branca. E no momento em que aquelas pessoas subiam naquela escada branca, Nossa Senhora, com seu materno amor, pegava aquelas pessoas pelas mãos e ajudavam elas a subir aquela escada. Então Frei Leão entendeu que para nós chegarmos ao céu, para nós chegarmos com mais facilidade ao céu e obtermos a salvação da nossa alma e nos unirmos com nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entrar no caminho de Nossa Senhora, porque quando nós entramos no caminho de Nossa Senhora, ela nos segura pelas mãos e nos ajuda a alcançar a salvação eterna da nossa alma. Hoje, quem viu o meu vídeo, viu eu citando São Padre Pio de Pietrelcina. Um dia um jovem chegou para o Padre Pio e disse: Padre Pio, qual é o atalho para nós chegarmos aos céus? O Padre Pio olhou para aquele jovem e disse: o atalho para chegarmos no céu é a Virgem Maria. Portanto, meu irmão, o que você está esperando para ser devoto de Nossa Senhora? Hoje, infelizmente, até mesmo dentro da igreja, muitas pessoas perderam a devoção a Nossa Senhora. Muitas pessoas perderam a devoção a Nossa Senhora, sabe por quê? Por causa dos ensinamentos heréticos que muitas pessoas ficam ensinando dentro da igreja. Por causa dos ensinamentos protestantes que têm se dilatado dentro da igreja, que têm se propagado dentro da igreja. Aí essas pessoas que ficam ensinando coisa errada acerca de Nossa Senhora e que não traz nenhum pingo de devoção a Nossa Senhora, Ecolampádio, que era um ex-protestante, ele dizia o seguinte, que é sinal certo de reprovação aquele que não traz a devoção a Nossa Senhora. Aquele que não traz a devoção a Nossa Senhora pode ter certeza que o demônio conseguiu enganar esta alma. Aí eu queria deixar um recado também para aquele pastor filho do diabo chamado Poroca Piraíba, que falou que Nossa Senhora é a praga do coronavírus. Pastor Poroca da Piraíba, você não sabe de nada, você é um herege. Se você quiser vir em um debate comigo, eu estou à disposição sua. Sabe por quê? Porque a sua alma já foi enganada por Satanás. E se você não se arrepender daquilo que você falou acerca de Nossa Senhora, você tem certeza que aqui é um profeta que está falando. Tenha certeza, pastor, que se você não pedir desculpa, o braço da justiça divina irá cair sobre você. E eu queria dizer uma coisa para você, pastor. No dia 13 de julho, Nossa Senhora falou: por fim, o meu imaculado coração triunfará. O imaculado coração de Nossa Senhora irá triunfar e o seu protestantismo, pastor, irá cair por terra. Sabe por quê? Porque o protestantismo é falso. E aonde o protestantismo entrou, as regiões tudo virou ateu. Sabe o que vai acontecer, pastor? A única coisa que vai acontecer é que vocês não vão prevalecer. Quem vai prevalecer é o exército da Imaculada que está se levantando nos nossos tempos. Bravo! Oh, meu Deus, oh, bênção. Antes de começar a falar, eu quero deixar avisado para vocês que o Instagram limita o tempo das lives de 1 hora. E a gente não terminou ainda a live. Tem mais um bocadinho de tempo. Porque a gente ainda não falou tudo aquilo que é devido. Eu queria pedir para vocês, se vocês pudessem comentar aí, quem está assistindo apenas com um joinha, quem poderá, depois que a live se encerrar por motivo de tempo, do Instagram limitado, continuar conosco,
que o Ítalo vai começar a live novamente, a gente vai entrar novamente. Quem puder, dá um joinha, por favor, que tem muita coisa, tem muita bênção, tem muito conhecimento de Nossa Senhora pra gente hoje. Quem puder dar só um joinha aí, um like, só para aquele sinalzinho assim, só pra gente ver, por favor. Gente, nós fala para vocês ficar também, porque nós vamos dar para vocês 3 devoções à Nossa Senhora, que se nós cumprirmos elas fielmente e com determinada determinação, nós conseguimos obter do coração de Jesus a salvação da nossa alma. Então não perca aí, gente. Gente, que bênção. Como é bom ser filho de Maria. Gente, eu fico imaginando o que seria de mim se Maria não tivesse me resgatado da onde eu estava. Mas, voltando, Holofernes, querendo reduzir Betúlia, mandou cortar a água da cidade. Assim o demônio, quando quer apoderar-se de uma alma, procura primeiro fazer perder a devoção à Santíssima Virgem, para que, escuta bem, cortado o canal da graça, esta alma possa facilmente tornar-se sua presa. Cortou o canal da graça da vida desse pastorzinho aí, e ele é uma presa do demônio. Não só ele, Agenor Duque, Cláudio Duarte, Valdomiro Santiago, Silas Malafaia e o pastor que for. Vocês são hereges, apóstatas, cismáticos. Quem quiser vir, pode vir. Que a gente, não sendo soberbo, não sendo orgulhoso, a gente vai defender Nossa Senhora. Então, se ponham no seu lugar, porque vocês ousam dizer que Maria é uma mulher qualquer, né? E ousam mais dizer que Maria não se deve ser comparada a Deus, porque ela é muito abaixo disso. E isto, né? Maria é muito abaixo de Deus mesmo. Mas e você? E ela em relação a você? Desce, meu filho, do trono de Deus e se ponha no seu lugar e veja quem você é. Porque em relação a você, Maria é a bem-aventurada, é a cheia de graça, é a escolhida, é aquela em quem todas as orações proclamarão bem-aventurada, é aquela, a única que conseguiu conquistar e rejubilar o coração de Deus para que o próprio Deus viesse ser gerado no seu ventre, ficar nas suas entranhas. E outra, vocês, seus hereges, que dizem que Jesus distrata Maria por chamar de mulher. Escuta bem, Jesus passou 3 anos de missão e 30 anos submissos a Maria. Então lava sua boca com incenso antes de você vir falar merda de Nossa Senhora, porque vocês não têm conhecimento suficiente teológico para falar disso. Se ponham no lugar de vocês. Ítalo, já, antes de eu continuar, o Instagram já anunciou aí questão de hora, essas coisas? Não, não anunciou ainda não. Falta 3 minutos. Só bacana. contar também. Gente, infelizmente, hoje, tem muitas pessoas dentro da igreja que têm medo de honrar Nossa Senhora. Elas dizem assim, mas se eu honrar Nossa Senhora demais, eu vou desonrar a Jesus. Gente, isso aí é totalmente uma ideia de Satanás, que Satanás criou para enganar as pessoas. Com certeza. Gente, porque pode falar. Um dia Santa Gertrudes, ela estava rezando e de repente ela teve um êxtase. Naquele êxtase ela viu Jesus sentado no trono assim, todo lindão e maravilhoso, e Jesus sorriu para ela. E no momento em que Jesus sorriu para ela, ela ficou tão abrasada de amor para com nosso Senhor, que ela disse assim, Senhor, o que eu posso mais fazer para te honrar? Jesus olhou para ela, sorriu novamente e disse assim, honra a minha mãe, e isso me agrada. Irmão, você quer agradar o coração de Jesus? Honra a Santíssima Virgem Maria. Sabe por quê? Porque um dia você vai estar com a Virgem Maria no céu, honrando a nosso Senhor Jesus Cristo, cantando para eles louvores e adoração. Eita, glória! Bênção! Gente, agora um pouquinho de que a gente falou para poder amenizar a situação. Agora a gente volta com a chinela estralando. Gente, uma vez, Satanás se apresentou diante do trono de Deus e disse para o Senhor o seguinte, eu paro de tentar
toda a humanidade, se você me der Medjugorje. As aparições de Medjugorje ainda... Falta 25 segundos. Então, antes, eu vou parar por aqui esse assunto do Medjugorje. Vou esperar o tempo, os 25 segundos acabar. Gente, voltando ao assunto. Uma vez, Satanás se apresentou diante de Deus e disse para Deus a seguinte coisa. Ele pediu Medjugorje e disse que se Deus concedesse concedesse esse pedido, ele pararia de tentar toda a humanidade. Só que o demônio é mentiroso, né? Por que ele queria Medjugorje, gente? Eu fico impressionado. A Medjugorje ainda não é aprovada pela igreja, ainda. Mas por que ele pediu Medjugorje? Porque Medjugorje é o lugar onde acontece mais conversões, acontece mais confissões, é onde acontece mais adorações eucarísticas, onde as pessoas vão lá e mudam verdadeiramente. Olha a vida do Padre Maria Eugênio. Procure um testemunho dele no site do Alegrai-vos, onde acontece o Convertei-vos, e vai lá ver, gente, o que aconteceu com a vida dele. Ele era, na Itália, um conde, ele era um conde. Hoje é um padre com dom de milagres. O cara, ele é uma bênção, uma bênção. Mas, eu esqueci de falar no começo da live, quando eu citava o inferno, as pessoas, gente, o que eu vou falar agora é sério, é muito sério. As pessoas hoje estão muito presunçosas de acharem que serão salvas. Tipo, a pessoa morre. Aí, passa 7 dias, tem uma missa de 7º dia. Acho que deve ser muito difícil para o sacerdote chegar para a pessoa e falar, olha, você não pode dizer que essa pessoa está no céu já, né? Porque, gente, por mais que a pessoa seja uma boa pessoa, existe o purgatório. E outra, os desígnios de Deus não são os nossos desígnios. A vontade de Deus, tudo aquilo que ele concebe em si, é incapaz ao nosso intelecto. Então, faça o seguinte, não presuma que aquela pessoa a qual está celebrando a Santa Missa, o santo sacrifício do Senhor, pela alma dela, já esteja salva. Mas, pelo contrário, ofereça missas, né, pela intenção dela, faça pequenos sacrifícios, penitências, jejuns por essa alma. Porque é muito difícil, gente. A gente não pode falar isso. Ah, a pessoa já está salva. Não, não é assim que funciona. Os santos, a gente tem que lembrar que a gente tem a mancha do pecado original na nossa alma. A gente precisa nos purificar disso. Mas, voltando, né? Que nem Holofernes disse, né? Quando ele queria dizer... reduzir Betúlia, ele mandou cortar a água da cidade. Assim o demônio, quando quer apoderar-se de uma alma, procura primeiro fazer-lhe perder a devoção à Santíssima Virgem para que, cortando o canal da crasta, esta alma possa facilmente tornar-se sua presa. Que a gente estava se referindo ao pastor, mas, deixando este pastor de lado, voltamos aqui. Dizer, gente, se você vê que na sua vida está arrefecendo a devoção à Virgem Maria... eu não estou conseguindo rezar o terço. Para quem reza o rosário, eu não estou conseguindo rezar o rosário. Eu não estou conseguindo fazer o meu ofício. Eu não estou conseguindo fazer a minha coroinha. Presta atenção, gente. Para um momento, faz um exame de consciência, vê o que está acontecendo. O demônio está rondando a sua vida para tirar da sua vida a devoção à Nossa Senhora. Eu estou cansado. Se você começa a ver, meu Deus, estou tão desanimado, gente, nada dessas coisas provém de Deus. A gente fica cansado do serviço, mas
Reza o terço durante o dia, reza um mistério, depois reza outro mistério, mas não deixa de rezar. Você reza o rosário, reza um terço, depois reza o outro terço, reza outro terço, se você não dá conta de fazer ele todo de uma vez. Gente, não deixa a devoção à Nossa Senhora arrefecer na nossa vida. Não tá aqui não, vou deixar para outra live. Gente, uma vez, o beato Alano de la Roche, que é o reformador do Rosário, depois de São Domingo de Gusmão, ele estava sendo tanto tentado pelo demônio, mas tanto tentado, que eu nunca vi uma história dessa na igreja. Gente, o beato Alano da Rocha pegou uma faca e tentou suicidar. Gente, pensa com nós. Pegou uma faca e tentou suicidar. Sabe o que aconteceu? Nossa Senhora, essa maravilhosa. Gente, tem como não ser apaixonado por Nossa Senhora, gente? Pelo amor de Deus, como é que os protestantes conseguem ser órfãos? Se até o fundador dessa seita herética reconhecia as belezas, as joias de Maria, eles não. Nossa Senhora apareceu para o beato Alano de la Roche e disse o seguinte: primeiramente, olha, deu uma bofetada na cara dele. Sim, imagina, tomar uma bofetada, um boxe de Nossa Senhora na cara, bem na cara, gente. E disse para ele o seguinte: se você não recorrer a mim, você vai cair. Tremendo, tremendo. Se você não recorrer a mim, você vai cair. É isso. Se a gente não recorrer, lembrando, a gente precisa sempre lembrar, porque tem gente, ídolo, é muito complicado. O povo pensa que a gente quer colocar a Nossa Senhora no lugar de Deus, mas é impossível. Toda a glória que a gente dá a Maria, essa glória é voltada a Nosso Senhor. Gente, não deixe arrefecer a devoção a Nossa Senhora na sua vida. Tá com dificuldade? Hoje eu passei o dia inteiro, eu estava com tanta dificuldade nesse dia de hoje, nossa, tanto estresse, tanta impaciência, que eu passei o dia inteiro recitando: Maria, confiança minha. Maria, confiança minha. Maria, confiança minha. Tranquilizou meu coração. Fiquei calmo, fiquei sereno, fiquei tranquilo. E, voltando, eu preciso falar, Ito, e já vou passar para você, mas só para não alongar muito. Mãe de Deus, Mãe de meu Deus, repetia frequentemente São João Damasceno à Virgem: se confiar em vós, minha salvação é certa. Se estiver debaixo de vossa proteção, nada tenho que recear, pois vossa devoção é uma arma poderosa que Deus põe só nas mãos daquele que ele quer salvar. Isto, ídolo, é apenas o complemento daquela frase que a gente falou, que é tão belíssima, que é o miolo da devoção a Nossa Senhora. Sabe? É a confiança plena nela. É a entrega total, que é aquilo que a gente faz como consagrado. A nossa entrega total. A nossa pertença a Maria. Sabe? Gente. Isso é verdade. Não tem como. Como que você quer agradar a Deus? É mais fácil. Se você quiser falar comigo, quiser conseguir um favor de mim, é mais fácil. Talvez se você me pedir diretamente, você não consiga, porque talvez eu possa ter outras coisas para fazer. Mas se você chegar na Dona Maria e pedir a Dona Maria, minha mãe humana, terrena: Dona Maria, pede túlio para isso para mim, obviamente, se minha mãe me pedir, eu irei acatá-la. Agora, quanto mais Nossa Senhora, se você recorrer a Nossa Senhora, ela irá até seu filho Jesus. Então, Ítalo, as palavras são suas. Gente, para não desfocar um pouco do tema, agora eu vou... Não se assusta se eu falar igual a metralhadora, não, mas para nós caminharmos para o término, é porque nós queremos falar o mais importante, que são as 3 devoções que nós podemos obter a salvação da nossa alma. Tem uma beata da igreja chamada, na verdade, uma serva de Deus chamada Serva de Deus Soror Serafina de Capri. Certa vez ela estava fazendo a novena da Imaculada Assunção de Nossa Senhora
E olha para você ver a ousadia desta serva de Deus. Ela falou assim: Virgem Maria, a graça que eu lhe peço nesta novena é a conversão de 1000 pecadores. Ela pediu aquela graça, mas ela duvidou um pouco em seu coração. Ela ficou um pouco receosa. Então, em determinado dia que ela estava fazendo a novena, Nossa Senhora apareceu para ela e falou assim: olha, por que você duvidou do meu poder? Nossa Senhora, claro, gente, sempre com toda a humildade, reconhecendo que todo o poder que há nela foi colocado pelo próprio Deus. Então, Beata Serafina de Capri foi, por Nossa Senhora, elevada num êxtase, e quando ela foi elevada naquele êxtase, ela se deparou diante do tribunal de Nosso Senhor Jesus Cristo, e de repente, diante do tribunal de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela viu 1000 almas sendo levadas para o céu por intermédio de Nossa Senhora. E ela disse que aquelas almas seriam condenadas ao inferno e que Nossa Senhora teve para aquelas almas a graça da contrição perfeita e aquelas almas foram salvas por intermédio de Nossa Senhora. 1000 almas de 1000 pecadores foram salvas por intermédio de Nossa Senhora. Aí vem aquilo que São Metódio dizia: os rogos de Nossa Senhora convertem continuamente uma quase inumerável multidão de pecadores. Daí, escutando um testemunho desses, sabe o que isso deveria causar em nós, irmãos? Isso deveria causar em nós uma ardente e zelosa devoção para com a Santíssima Virgem Maria. Portanto, vocês que estão aqui nos escutando, vocês que começaram desde o início nesta live a nos escutar, tenha mesmo uma devoção ardente e zelosa por Nossa Senhora, leva flores para Nossa Senhora, reze o rosário em honra de Nossa Senhora. Você que às vezes não tem tempo, muitas pessoas não têm tempo mesmo, principalmente mães que às vezes têm que cuidar de filhos pequenos, não tem tempo, mas reze o Santo Terço todos os dias, honra Nossa Senhora, canta para Nossa Senhora. Você aqui, que você às vezes quer se consagrar e tem medo de se consagrar, porque tem medo de não conseguir viver a consagração, se consagra a Nossa Senhora, porque tenha certeza que se você consagrar a ela, ela te concederá as graças para viver a consagração. Honra Nossa Senhora, se consagrando a ela pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Daí, sabe por que nós devemos também buscar uma ardente e zelosa devoção para com a devoção a Nossa Senhora, uma ardente e zelosa devoção para com Nossa Senhora? Porque porque entendam, gente, o que mais o demônio quer, depois de te levar para o pecado mortal, é arrancar do seu coração a devoção a Nossa Senhora. Santo Afonso Maria de Ligório, ele dizia assim: o demônio trabalha para que os pecadores, depois de perderem a graça de Deus, percam também a devoção a Nossa Senhora. São Guilherme de Paris, que Santo Afonso cita muito no livro Glórias de Maria, ele diz que, numa mímica, que as coisas funcionam mais ou menos assim. Quando você segura uma pedra e você a solta, ela imediatamente cai no solo. Quando você perde a devoção a Nossa Senhora, você imediatamente cai em pecado mortal. Por quê? Porque São João Bosco diz que a devoção a Nossa Senhora é um sustentáculo para todo e qualquer fiel cristão, principalmente para o jovem. Portanto, você jovem que aí tem dificuldade de talvez viver a castidade, tem dificuldade de praticar as virtudes, garra com Nossa Senhora, porque ela é o sustentáculo das virtudes, ela é um sustentáculo forte para nós vivermos uma vida na graça, para nós buscarmos verdadeiramente vivermos uma vida ascética, ou seja, uma vida de penitência, uma vida de sacrifício, para que nós possamos conseguir vencer as tentações que todos os dias o demônio nos sugere, para que nós possamos verdadeiramente um dia estarmos diante de nosso Senhor Jesus Cristo no paraíso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque um dia, um padre redentorista foi fazer uma missão numa cidade e ali ele começou a pregar. No momento em que ele começou a pregar sobre Nossa Senhora, havia um homem que ele fazia confissões sacrílegas. E ele fez durante 35 anos, Túlio, confissões sacrílegas. Então, de repente, quando ele escutou aquela pregação sobre Nossa Senhora, ele ficou tão compungido com aquilo que ele procurou o sacerdote e falou: padre,
Há 35 anos eu estava fazendo confissões sacrílegas, porque quando eu me confessava, eu tinha vergonha de confessar um pecado e eu escondia do sacerdote esse pecado. Eu quero reparar essas confissões, Padre. Então, aquele homem que há 35 anos estavam cometendo sacrilégio na confissão, ele se confessou, reparou todas as confissões sacrílegas deles, e hoje esse homem está no céu. Sabe por quê? Porque por causa de uma pregação de Nossa Senhora. Ele pediu a intercessão de Nossa Senhora, venceu a vergonha de confessar os pecados e recebeu a recompensa eterna, a coroa da vitória que nosso Senhor Jesus Cristo tem reservado para aqueles que seguram na mão da Virgem Maria e persevera até o fim. Mateus 24:17. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz que Nossa Senhora nos obtém a graça da perseverança. Você quer perseverar na virtude? Você quer perseverar na santidade? Você quer perseverar na graça? Garra com Nossa Senhora, porque São Pedro Damião, ele diz o seguinte: a Virgem Maria consegue quanto quer no céu e na terra, até os desesperados. Ela pode dar esperança de salvação. Um dia, uma mulher estava na igreja, chorando, desesperada, e de repente o santo cura d'Ares, que nós chamamos São João Maria Vianney, chegou no ouvido daquela mulher e disse assim: ele foi salvo, ele foi salvo, ele foi salvo. Aquela mulher olhou assim e falou: mas como que o meu marido foi salvo se ele se suicidou? Oi? Vale lembrar também que o santo, o cura d'Ars, não conhecia ela e nem ela conhecia o santo. É verdade, isso é verdade. Então ele falou: mas como se o meu marido se suicidou? Como ele se salvou? O São João Maria Vianney olhou para ela e falou assim: o seu marido se salvou por causa das rosas e dos terços que ele rezava com você durante o mês de maio, diante de uma imagem de Nossa Senhora. O seu marido que pulou da ponte antes dele ter a queda no chão, Nossa Senhora intercedeu por ele, obteve para ele a graça da contrição perfeita de todos os pecados, e o seu marido foi salvo graças à intercessão de Nossa Senhora. Agora ele está no purgatório precisando de muitas missas. Gente, como você se comporta quando você ouve um testemunho desse? Isso só deveria causar em nosso coração o zelo de nós pedirmos todos os dias para Nossa Senhora a graça da salvação da nossa alma, a graça de nós nos emendarmos de vida, a graça de verdadeiramente vivermos uma vida em santidade. Porque aqui eu quero falar uma coisa, gente. Nossa Senhora vai interceder até o final pela salvação das nossas almas. Mas ela vai interceder por aqueles que neste mundo verdadeiramente se apartam do pecado, verdadeiramente rejeitam o pecado, verdadeiramente abandonam o pecado, vai interceder por aqueles que verdadeiramente querem emendar de vida, porque não se engane. Não pense só porque agora a gente vai rezar o terço, que a gente pode viver uma vida mundana, que a gente pode viver uma vida atolada em pecado, que Nossa Senhora vai interceder por nós? Não. Isso não vai nunca acontecer. Nossa Senhora, ela exige de nós também sacrifício. Ela exige de nós também renúncia. Sabe por quê? Porque São Luís Maria Grignon de Montfort, ele já condenava esse tipo de pessoa, dizendo que isso é uma devoção presunçosa. Dizer que Nossa Senhora vai nos obter a graça da salvação, mas nós não quisermos mudar de vida, isso nunca vai acontecer. Portanto, nós podemos contar com a intercessão de Nossa Senhora para a salvação das nossas almas, mas nós devemos também ter em nossa mente que nós devemos mudar de vida, que nós devemos nos converter, que nós devemos nos voltar para Deus, que nós devemos confessar os nossos pecados, nos arrepender de ter ofendido a Deus, para que nós não caiamos na devoção presunçosa. Túlio, eu acho que chegou um momento de nós falar as 3 armas para as pessoas. Antes de... Deixa eu só completar, Ito, tá bom, aquilo que você acabou de dizer, né? Que outra coisa, gente, a gente precisa entender e ter sempre em mente que devoção à Nossa Senhora não combina com certos hábitos que a gente tem em nossas vidas. Devoção à Nossa Senhora não combina com bailes imorais. Devoção à Nossa Senhora não combina com namoros pecaminosos e impuros. Devoção à Nossa Senhora não combina com vida corrupta no trabalho.
Devoção a Nossa Senhora não combina com ódio ao nosso próximo. Devoção a Nossa Senhora não combina de forma alguma com apego e obstinação em pecados habituais. A gente tem que ter sempre isso em mente, porque como o Ítalo disse do tratado dos consagrados, né, que acham que podem, né, viver só porque rezam um terço e Nossa Senhora alcançarão para eles o perdão dos pecados, não é isso. E não é querendo desanimar ninguém da consagração, mas a gente precisa dizer a verdade. Não pense vocês que consagrando, vocês podem continuar levando a vida mundana e profana de pecado que a gente tinha passado. Porque se continuar, a gente vai para o inferno de cadeinha e tudo. Imagina a gente chegando no inferno com uma cadeia no braço e o demônio vendo. Olha, você era devoto de Nossa Senhora, você era consagrado da Virgem Maria e mesmo assim foi condenado. O seu tormento, irmão, irmã, você pode ter certeza, vai ser de um suplício incomparável, porque o demônio, odiando a Santíssima Virgem Maria do jeito que ele odeia, e vendo com alegria que você ultrajou essa devoção que tantas almas conseguem salvar por causa que devoção a Maria Santíssima corresponde à vida de santidade, irmão, você vai sofrer. E Ítalo, como você disse das devoções, é muito útil, gente, uma que eu vou falar, a gente fazer ela todos os momentos possíveis do nosso dia. Gente, eu e o Ítalo, a gente fica até impressionado com a bondade de Maria, que vem nos mostrando por pequenas coisas a presença dela em nossa vida. Eu e o Ítalo preparando as pregações, né, e tudo mais. O Ítalo me manda hoje uma imagem de que ele abriu um livro e achou. Gente, é muita bênção e é muita providência de Nossa Senhora. Uma das devoções, que é uma pequena jaculatória, que a gente deveria fazê-la todos os dias, que nos foi ensinada por São João Bosco, é todos os momentos pedir sempre esta oração. Nossa Senhora, ajudai-nos a salvar as nossas almas. Nossa Senhora, ajudai-nos a salvar as nossas almas. Nossa Senhora, ajudai a salvar as nossas almas. Gente, a todo momento. Se a gente não salvar a nossa alma, a gente não vai ter feito nada. Não vai ter nada, gente. Gente, Ítalo, você fala da devoção dos 5 primeiros sábados, e deixa só eu falar das 3 Ave Marias, porque essa devoção das 3 Ave Marias, Ítalo, mudou a minha vida. Amém. Mudou a minha vida. A minha namorada sabe muito bem, porque eu compartilhei com ela esse testemunho. A devoção das 3 Ave Marias mudou a minha vida. Restaurou, Ítalo, a minha vida. Completamente. Tá. Gente, a devoção das 3 Ave Marias consiste que Nossa Senhora apareceu para Santa Matilde e deixou isso para ela. E não é apenas eu penso que aquele rapaz que se salvou pelas 3 Ave Marias, Ítalo, ele tinha essa devoção das 3 Ave Marias. Eu posso estar enganado, mas penso eu que era. Gente, quem quiser pode também me procurar no WhatsApp, que eu mando a oração feita inteira por áudio, mas aqui eu só quero explicar. É o seguinte, na primeira Ave Maria... Continua falando. Tá jóia. Na primeira Ave Maria, a gente vai dizer a seguinte coisa. Nossa Senhora... a gente vai dizer assim, ó. Pelo poder que te concedeu o Pai Eterno. A gente vai e reza uma Ave Maria. Feita a Ave Maria, a segunda Ave Maria, a gente vai dizer a seguinte coisa. Pela sabedoria que te concedeu o Filho. E reza Ave Maria inteira. E na terceira Ave Maria, a gente diz, pelo amor que te concedeu o Espírito Santo. E reza a Ave Maria. Terminada a Ave Maria, onde eu aprendi, recita apenas uma vez, mas eu te aconselho a recitar 3, uma para cada Ave Maria. A seguinte forma, se você rezar de noite, você repete dessa forma. Maria, minha mãe, livrai-me do pecado mortal nesta noite de hoje.
Se você rezar de tarde, você coloca tarde no lugar da noite. E se você rezar de dia, você coloca o dia no lugar de noite. Mas, gente, eu peço do fundo do meu coração e pelo amor que vocês têm a Nossa Senhora, rezem a devoção das 3 Ave-Marias de manhã ao acordar, de tarde e antes de deitar, gente. Todos os dias eu mudei a minha vida. Nossa Senhora mudou a minha vida, gente. Eu não sei explicar como que aconteceu e o que aconteceu. Eu só vi a mudança, eu só vi a ação. Nessas 3 Ave-Marias mudou a minha vida. Ítalo, nunca mais, Ítalo, eu fui a mesma pessoa. Nunca Verdade. mais. Acabou, mudou a minha vida. E outra, depois que vocês fizerem isso, Nossa Senhora, livrai-me do pecado mortal 3 vezes, eu faço também, Ítalo. Depois disso, eu recito 3 vezes essa de São João Dom Bosco, que ele nos ensinou. E aqui, essa que eu falei é maravilhosa e é muita benção, mas essa que o Ítalo vai dizer, gente, sem comparação, é muita benção. Ítalo. Gente, só para acrescentar também, esta oração que o Túlio está falando, a gente vai postar assim no Instagram, e Nossa Senhora prometeu para Santa Matilde e Santo Afonso Maria de Ligório e São Leonardo de Porto Maurício, diz que quem recita estas orações obterá de Nossa Senhora a graça de uma boa morte e a graça da salvação da alma. Então, assim, é uma devoção muito importante, gente. É claro que aqui com aquelas condições, desde que a gente esteja verdadeiramente lutando contra todos os pecados, todos os dias, se cairmos, nos levantarmos, confessarmos o nosso pecado e vivermos uma vida na graça. E a outra, antes de falar dos primeiros sábados, eu vou falar de 3 conselhos de São Bernardo e de 3 conselhos de São João Bosco. Quando você de manhã acordar, você pede para Nossa Senhora a primeira graça, o conselho de São João Bosco. A graça de nunca cometer, a graça de não cair em pecado mortal para não ofender a Deus, a graça de conservar a virtude da pureza e a graça de manter-se sempre afastado das más companhias. E o conselho de São Bernardo é você pedir para Nossa Senhora 3 graças todos os dias. A graça da salvação de sua alma, a graça da perseverança final e a graça da contrição perfeita de todos os pecados. Agora, a devoção do primeiro sábado. Nossa Senhora apareceu após as aparições de Fátima em Tui, na Espanha, se eu não me engano, para Santa Lúcia, para a irmã Lúcia, aliás. E ali Nossa Senhora ensinou para ela uma devoção, que todos aqueles que fizerem durante os 5 primeiros sábados do mês, se confessarem, fazerem a comunhão em reparação das blasfêmias cometidas contra o Imaculado Coração de Nossa Senhora e fazerem 15 minutos de meditação do Rosário, mais a oração do Santo Terço ou do Santo Rosário em reparação das blasfêmias cometidas contra Nossa Senhora, Nossa Senhora prometeu para quem fizer isso os 5 primeiros sábados, obterá a graça da salvação eterna de sua alma. Gente, aqui eu expliquei mais ou menos, mas como nós dissemos para vocês, a gente vai postar tudo isso no Instagram e vocês podem entrar no site. Nossa Senhora né, a gente fica até meio bobo, né, mas, gente, a gente, é muita bênção de Maria, mas a gente eu tive aqui agora uma inspiração de Maria, pra gente poder, eu vou fazer um grupo no WhatsApp, e vou colocar eu e o Ítalo como administradores. Vocês passam para nós os seus números no direct. A gente vai colocar para vocês e vai passar tudo para vocês. Então, assim, a gente vai postando e vocês vão ver. Os 5 primeiros sábados é para reparar as blasfêmias cometidas contra o Imaculado Coração de Nossa Senhora, daqueles que duvidam da sua virgindade e negam a virgindade perpétua de Nossa Senhora, para reparar os pecados daqueles que ensinam as crianças a ter ódio à Mãe de Deus, os pecados daquele que nega a maternidade divina de Nossa Senhora e a maternidade dela sobre todos os homens, para reparar as blasfêmias daqueles que blasfemam contra a sua Imaculada Conceição.
Então, esses são os 5 primeiros sábados. Se nós fizermos a comunhão e a confissão em reparação dessas 5 blasfêmias, Nossa Senhora promete a salvação da nossa alma. Então, para terminar, gente, eu termino com a frase de São Bernardo: por vós, ó Maria, se encheu o céu e se encheu o céu e despovoou o inferno. Um dia, Santa Madalena de Pazzi, ela teve uma visão, e nessa visão ela viu um grande mar. Naquele mar ela viu um barquinho, Nossa Senhora estava conduzindo aquele barquinho, e ela viu que todos os devotos estavam naquele barquinho com Nossa Senhora. E ali, pela graça do Espírito Santo, ela entendeu que todos aqueles que são devotos de Nossa Senhora e entram na barca de Nossa Senhora, com seu amor maternal, os conduz ao bom porto da salvação, porque ela é a esperança de salvação para nossas almas. Ei, você que está me ouvindo, não tenha medo de amar Nossa Senhora, não. Entra para a barca de Nossa Senhora, porque o céu, o paraíso nos espera. Desde que nós tenhamos a reta intenção de a cada dia mais buscarmos a Deus, nos arrependermos de nossos pecados, consertarmos a nossa vida e entrarmos na escola do Imaculado Coração de Maria, para que nós possamos salvar a nossa alma e salvar a alma daqueles que querem verdadeiramente, daqueles que querem verdadeiramente se unir conosco no barco de Nossa Senhora e salvar a alma dos nossos familiares. Ô Túlio, eu peguei aqui uma relíquia de São Padre Pio, um grande devoto de Nossa Senhora, e o Senhor colocava no meu coração, nós vamos dar uma bênção especial. Gente, a gente não é sacerdote, só para deixar bem claro, a gente não é sacerdote, mas a gente vai deixar uma bênção especial. E eu vou pronunciar essa bênção, ô Túlio, em latim, com a Salve Rainha e a bênção em latim, pedindo Padre Pio para abençoar nós. Portanto, você que está aí nos vendo, traga agora no seu coração todos os seus familiares, todos os seus anseios, os pecados que você precisa ainda vencer, as suas fraquezas, e peça mesmo a Nossa Senhora nesta oração a graça de ser aí cada vez mais devoto dela e de vencer os pecados. Em nome de Pátria, et Filha, et Spiritui Sancti. Amém. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo espe nostra salve. A te clamamos, exules filieve, a te suspiramos gementes e flentes, e naque lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, e los tuos misericordias oculos ad nos converte. Et in Iesum benedicto fructus ventris tui. Nobis posoc exilium ostende, ó clemens, ó pia, dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix, ut dignificiamur promissionibus Christis. Amém. Intemista est, Deo gracias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filii, et Spiritui Sancti. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. São Padre Pio de Pietrelcina, Rogai por nós. amém. Amém.